Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está aqui no Arqueojogos, seu podcast de jogos fora do hype. E hoje, fazendo aqui uma dobradinha, está ele aqui comigo de novo, Lucas Bleicher. Beleza, Lucas? Opa, tudo beleza aí. Ó, vamos emendar 2 seguidos, hein? É. Pois, tanto tempo aí sem conseguir. Aí sim. Pô, legal demais. Então, pessoal, você que tá aí nos escutando, lembrar aí, dar aquela ajuda pro Arqueojogos. O que você pode fazer de melhor é seguir a gente lá no Spotify, dar lá aquelas estrelinhas pra gente. Pô, hoje tá indo tudo pelo algoritmo, então quanto mais vocês nos ajudarem aí com esses follow, né, com as estrelinhas aí, pô, é uma baita força. Também segue a gente lá no YouTube, a gente tá com um canal lá pra quem quiser escutar lá, pelo YouTube Music, pelo YouTube normal também dá. Segue a gente lá na Ludopédia e lá no Instagram também a gente tá agora, tamo lá tentando usar essas redes sociais, ver o que acontece. Por último, se você tá com interesse aí de chegar mais perto, a gente tem um grupinho lá de WhatsApp bem reservado lá, bem tranquilo, então também a gente bota os links geralmente e se não der certo, entre em contato que a gente dá um jeito, beleza? Então hoje, pô, tá aí o Lucas aqui de novo, é Arqueojogos Raiz, né? Vamos trazer 2 jogos aí que você provavelmente não conhece ou se conhece aí, vai ouvir a gente falar a respeito. Espera aí rapidinho que a gente já volta para trocar uma ideia. Lucas, e aí? Hoje a gente tentou arrumar um tema, né? Mas não deu, né? Não deu, né? Eu ia tentar falar aqui uma coisa e... Nossa, eu falei, não, deixa quieto. Alguns episódios vão ficar sem tema, né? É assim mesmo. Pois é. Quem tá ouvindo já viu os nomes aí, né? No título do episódio. Mas vamos lá. Do que se trata o seu jogo que você trouxe aí pra gente nesse episódio, Lucas? Hoje vai ser envolvendo aí compra e venda de imóveis, mas assim, de um jeito bem sacana, bem maldoso. Mas não é na vida real? Pois é, né? Agora que você falou. Realmente eu acho que tá até bem realista. Inclusive os efeitos aí de pontuação que eu vou chegar lá daqui a pouco. Oh, beleza. Então eu vou falar de um joguinho aqui que é de um cara das antigas mesmo, assim, um cara que chama Alex Rudolph, matemático também, né, que nem o Knizia, e ele tem jogo aí desde os anos 60 e 70 aí, e ele fazia esses jogos bem tradicionalzão, né, de massa, assim. Tem um jogo que chama Twixt, que é dele aí de 62. Ah, eu já vi uma capa desse aí. E ele tem um que é mais famoso aí, o pessoal do nicho aí dos jogos modernos, que é o Ricochet Robots, né, e não sei se você já jogou esse. Também não, mas eu conheço, cara. Esse eu cheguei a ver. Enfim, e o que eu vou falar hoje chama Big Shot, mas o interessante, né, acho que é legal comentar isso aqui, é que ele saiu no Brasil como leilão de imóveis. É um jogo que, assim, fiquei completamente sem saber da existência dessa versão brasileira, apesar de ser feito pela Grow, né? Olha só. Pois é, né? Curioso, né? Bom, a Grow tem umas coisas muito loucas, né? Assim, eles tiveram, né, aquela fase ali em 2010, ali, que eles resolveram, né, reavivar essa coisa de trazer os jogos contemporâneos, modernos aí mesmo, né? Saiu lá o Catan deles, né? O Carcassonne, Porto Rico. E era interessante, né? Porque, assim, a gente foi de uma época que tinha absolutamente nada no mercado nacional de jogo moderno pra você ir numa re-rap lá e dar de cara, né, com um Catan, né, um Porto Rico, né, até eles vendiam por R$10 aquele de cartas lá, né, o Coloreto, isso. E aí, assim, de repente, né, como a gente sabe, poucos anos depois começou a ter várias empresas aí de jogos aqui no Brasil, só que acho que a gente tem que reclamar, né, virou um negócio assim meio inflacionado, né, assim, hoje, né, a gente tá vivendo essa realidade aí de jogo, lançamentos, o pessoal achar normal custar 500 conto, né. Até mais, né. Pois é, isso. Falar, não, se pega esses deluxe aí, passa de 1000, né? Então, assim, é um alívio quando a gente vê casos, né, de jogos interessantes aí saindo jogo de massa mesmo, né? Assim, pra vender em loja de brinquedo e tudo. Então, esse, né, saiu como leilão de imóveis e eu, assim, como eu falei, eu não conhecia, eu ouvi um monte de gente no BGG ali comentando, né, falando em Big Shot, até que um dia, curioso isso aí, fui lá olhar lá no site deles, né, aí tem lá Alternate Names, leilão de imóveis. Eu, opa, como assim? Olha! Aí eu já tava até pensando, de repente saiu em Portugal, né, lá pela Devir, mas não, o jogo saiu pela Grow aí, só que coincidiu de ser numa época que eu já não tava, né, procurando por essas coisas em loja de brinquedo, né, eu lembro que quando começou a aparecer essas coisas, até eu tava num shopping, assim, eu entrava numa
ReHap, umas lojas dessa da vida aí, só pra ver o que tinha. E essa edição, né, ela saiu então, eu nem sei qual foi o ano que saiu, mas assim, tem cara de coisa meio dos anos 2000, começo de 2010, que o jogo mesmo é de 2001, né, o original lá dele, né, do Alexander. Tá. E quando eu fiquei sabendo disso, né, então eu fui, vou atrás aí de pegar uma cópia. E curioso que assim, por ser uma coisa, né, como eu falei, né, saiu em loja de brinquedo e tudo, não foi nem, né, em sites especializados que eu achei, não. Eu acho que foi um desses Enjoei da vida, assim, sabe, que tinha lá a gente vendendo, peguei a cópia. Pois é, assim, porque enfim, caramba, lógico, né, cara? Você vai em loja de, né, brinquedo usado, essas coisas, você acha aí umas cópias usadas pra comprar. E aí peguei, né, e aí eu fui ver um vídeo dele, né, tem um cara que tem um canal, talvez eu tenha falado aqui dele, né, um cara chama Daryl, que ele tem uma pizzaria que tem jogos de tabuleiro pra jogar no Canadá, e ele tem um canal que chama Board Games, né, que é só de essas joias perdidas aí de jogos de tabuleiro, né, que nem a gente aí fala em jogo antigo. E foi interessante que quando eu tava vendo o vídeo dele, assim, eu acho que você já deve ter passado por essa sensação, né, só de eu ver ele explicando as regras, eu já vi que eu ia gostar do jogo. É sim, cara. Então, assim, tem certos jogos que, assim, só de você ouvir o negócio sendo explicado, eu já sei que isso aí vai dar briga, vai dar. Então, assim, aconteceu comigo. Eu acho que um exemplo clássico desse é aquele Santiago, né, que é um jogo também bem malvado, assim, também envolve um pouco de controle de área. E, enfim, vamos falar do jogo. Então, a vantagem dele é que, como é um jogo muito simples, né, assim, acho que dá até pra explicar as regras aqui quase todas, assim, só de memória, né, assim. Então, basicamente, ele tem um mapa, né, um mapa de uma cidade, né, que tem lá vários, né, lugares ali onde o seu objetivo é pegar lá os imóveis, né, que você vai comprar. E aí, na versão gringa, né, você tem em volta vários espacinhos onde você pode botar 4 cubos, né. Então, no setup do jogo, você tem, eu acho que são 18 espaços, se não me engano. Cada um deles você põe 4 cubos. Esses cubos, eles são das cores dos jogadores, só que você puxa aleatoriamente no setup. A única restrição é que não pode ter 4 da mesma cor. Mas o que vai acontecer é que às vezes vai lá ter 3 de um, né, um de outro, tudo, né. Fica aleatório, né, obviamente. E aí, teu objetivo, né, é você começa com R$20 e você tem que ter mais dinheiro no fim do jogo. Só que qual que é o lance? Beleza. Tem um dado no jogo que é basicamente para você ir com o seu corretor de imóveis, né, andando nesses espaços aí, né. Então tem um espaço inicial lá, você joga o dado, daí tira um 6. Aí você vai indo para cada posição que ainda tem cubo, né. Aí no sexto lá separa. E aí vamos supor que nesse aí tem lá 2 cubos vermelho, um amarelo e um azul. Aí começa um leilão para você ter o direito de distribuir esse cubo nos terrenos, tá? Então você não tá dando lance nos imóveis, é no direito de distribuir esses cubos, tá? Então cada um dá um lance lá, né? E lembra, cada um começa só com R$20, mas aí tem outra coisa muito divertida que é você se endividar, né? Mais uma coisa realista aí, se tratando de mercado de imóveis, que você pode, né, uma vez por leilão, você pode pegar um empréstimo, né? Então você pega lá uma fichinha que teoricamente é de 10 milhões, né, mas só que você só pega 9. 10 milhões é o que você paga no fim do jogo. Da segunda vez que você fizer isso, você pega só 8. Na terceira você pega só 7 e assim por diante. E assim, você fica muito tentado a pegar muito empréstimo porque o dinheiro é curto, né? E aí beleza. Você vai lá, corre normal, né, o leilão ali, né, que cada um só pode, né, aumentar o valor anterior até que o último que ficar lá ganha. E aí, como te falei, né, ele te dá o direito de distribuir esses cubos, né? Então você vai lá, coloca então esses cubinhos, né, em todas as regiões do mapa em que tem, né, que ainda não foi vendido o imóvel, né? Como é que é o lance? Isso acontece de 4 em 4, né? Você sempre faz isso com os 4 cubinhos que estão ali, cada vez que um é leiloado. Toda vez que um terreno completa 7 cubos, tá? Aquilo ali é vendido. E aí é a parte malvadíssima aí do controle de área, que é assim, quem tiver mais cubo ali, ganha aquele terreno. Então, se for que tem 4 do vermelho, né, e 3 do amarelo, né, o vermelho ali foi quem de fato ganhou aquele terreno, cada terreno tem um valor que vale no final do jogo, e quem botou os 3 amarelos ali perdeu os cubos, porque os cubos saem do jogo. Só que aí vem a grande sacanagem do jogo, empate é eliminado, sempre, independente de estar ganhando ou perdendo. Então assim, o vermelho colocou 3, o amarelo colocou 3 também, e o azul colocou um só, quem ganha é o azul. Então assim, com isso você faz umas sacanagens assim pavorosas, assim, porque você tá lá crente que você tá garantia que esse meu terreno aqui, aí vem um filho do égua lá, ganha o leilão e põe lá exatamente a quantidade pra quem tá acima ali empatar e ele levar baratinho, tendo gastado um cubo só, né? Enfim, né? Lembra que você vai ter que distribuir esses cubos nesse monte de terreno, né? Então, cada vez que você tá apostando alto no terreno e você perde aquilo ali, né? Você tá tendo menos chance de pegar outros, né? Então, assim, é um daqueles, né? O melhor jogo que tem, que é aquele que você fica xingando na partida inteira, né? Aí você vai andando nisso, né, até que todos os cubos, né, são leiloados, né? Então, lembra, né? Cada vez que você joga o dado, você anda aquele número, né, em todos os espaços que ainda tem cubo para leiloar, você pula os espaços que não tem cubo nenhum, vai chegar uma hora que só vai sobrar um espaço lá, você leilou aquele por último, e aí você decide, né, depois que terminou esse, como que o que sobrou no mapa ainda chega aí pros jogadores, né? Mesma regra lá, se der empate, né,
né? Sai, sobra quem ficou lá e quem fica com os terrenos. Tem 2 terrenos especiais que eles são meio que multiplicadores, né? Eles não dão dinheiro específico pra você, mas eles multiplicam por 2. Cada um deles tem 3 terrenos em volta que se você comprou esse multiplicador e qualquer um deles, né? Aqueles ali valem o dobro, tá? E aí no final, né? Que você faz isso, aí você desconta lá a montanha de endividamento que você fez, né? Normalmente, né? Você vai pegando vários empréstimos ao longo do jogo, quem tiver mais dinheiro ganha. Então, basicamente é isso, né? É um jogo que, assim, é uma coisa que até o Daryl lá alertou, né? Que normalmente a primeira partida, né? O pessoal vai até ficar meio chocado com como fica a pontuação, né? Joguei, inclusive, com o Luiz, né? Que tava aquele episódio da gente lá sobre como os euros viraram euros, né? Ele conseguiu ganhar com uma incrível pontuação de R$9, né? Sendo que lembra que você começa com 20 e todos os outros 3 ficaram no negativo, assim, alguns muito negativos, né? 20 e tantos no negativo. Então é um jogo que, ainda mais na primeira partida, né? Que você não tá entendendo muito bem ali como que acontece, tudo, você se ferra bonito, assim. É aquela coisa, né? Você se ferra, mas se ferra alegremente, né? O que mais me impressiona são 2 coisas. Primeiro é como os caras da Grow decidiam esses jogos, né? Devia ter alguém muito sacana, né? O cara que deve ter jogado esse jogo alguma vez. É um mistério. Pra trazer. E pra você ver como que não tinha essa pira aí de... Talvez até por isso que não deu certo, né? De, jogo gateway, jogo tem que ser papati, patatá pra começar. Caramba, jogo esse jogo sem enfiar dedo no olho do outro cara, malícia pra caramba, e devia estar vendendo lá vendendo numa re-rap da vida. Exato. Bom demais, assim. Você procura por ele, assim, você acha esses sites bem inusitados mesmo. Excelente. Ô, Lucas, me explica o negócio do dado lá no começo. É de roll and move ou é nada a ver? Não, na prática é um roll and move, mas é que ele não tem esse efeito... Na verdade, o único efeito que tem nessa coisa do dado é você não saber exatamente em qual ordem que cada conjunto de 4 cubinhos vai ser leiloado, né? Mas, assim, não é uma coisa, nossa, o jogo é dependente de sorte, assim. Não é. Você só não sabe exatamente a ordem que você vai leiloar os cubos, né? Entendi. Mas você sabe que, assim, se não foi agora, vai ser daqui a pouco, né? Acho que é mais pra... Tanto isso quanto o setup, né? O setup de você colocar, né? A única restrição é que você não pode ser 4 cubinhos da mesma cor em cada um. É uma coisa que te dá uma certa variedade. Você não sabe exatamente, né? Como que você vai resolver as coisas, mas você sabe que todo mundo tem o mesmo número de cubinhos, né? Todos aqueles espaços ali serão leiloados em algum momento. Você não sabe só exatamente quanto que vai ser, mas em algum momento vai, né? Então tem isso. Entendi. E essa versão da Grow tem alguma coisa diferente, assim, da versão original? Ou eles fizeram fiéis? É aquela coisa, né? Assim, por ser um jogo para ser vendido, né? Em loja de brinquedo e tudo, né? Os componentes, assim, são inferiores, né? Assim, é um jogo que vem naquelas caixas que tem aquele insert de plástico mais fraquinho, né? Tabuleiro é um que fica um pouquinho empenado, né? Aquela coisa. Em vez de ser cubinho de madeira, né? São as pecinhas de plástico, assim. Mas é aquela coisa, assim, eu sinceramente, assim, eu sei que não necessariamente todo mundo concorda, mas na minha opinião, eu prefiro que existam opções de jogos que são de acesso mais barato, assim, mesmo que não sejam os componentes super vistosos e tudo, que a gente ficar dependente de só existir coisas caríssimas. Exato. Ficaria, inclusive, muito feliz se mais jogos esses, assim, que não precisam ter super componentes, né, complicados, assim, saíssem dessa forma, né, se for pra ser mais barato, né. Teve uma iniciativa da Estrela aí, né, um tempo atrás. Isso, exatamente. Mas o povo reclamou, né. Reclamou, o pessoal reclama de tudo, né. De tudo, né. Não, mas eu acho que ele tá certo, é uma questão, a gente discute bastante lá no grupo, né, mas eu acho que a questão é realmente ter as duas opções, né. Exato, Não só o pessoal focar tanto em versão deluxe, mas na versão de massa, né, seria interessante. Porque esses caras já tem tudo pronto, né, assim, pra fazer essas pecinhas de plástico, né, que nem, sei lá, aquelas bolinhas lá do War, né. Sim. Já devem ter o seu próprio maquinário pra imprimir os tabletes e tudo, fazer isso. Então, assim, havendo isso pronto, né, eu acho que seria ótimo se isso fosse usado pra trazer mais jogos, ou até desenvolver uns aqui que sejam desses simples, né, assim, tem muito jogo que é bom pra caramba, que você não precisa mais que uns cubinhos, umas cartinhas, coisa assim, então... Será que é viável, né, não sei isso, né, qual a parte econômica, porque em teoria vai ficar barato, né, só que será que por uma Grow da vida compensa imprimir sei lá, pega aí um Kinesia diferente do que meter um banco do imobiliário do Bob Esponja, né, não sei como é que é, deve ser complicado, né, ir pro mercado de massa, mas eu concordo contigo, ainda mais com esse papo todo agora de tarifas, né, tudo mais, era um bom momento, ó, igual o Santiago que você falou, cara, o Santiago não precisa de nada. Pois é, né? E é um jogo, assim, espetacular, cara, nossa, assim,
assim, eu acho divertidíssimo. Como eu falei, né, outro que foi um exemplo claro aí desses que eu vi a descrição das regras, não, eu vou adorar esse jogo. De fato aconteceu, né, é desses que você xinga aí a partida inteira. Talvez encaixe, Lucas, até juntando aí que você jogou com o Luiz, quando a gente conversou lá daquele episódio, é que talvez até encaixe mais, inclusive, com a escola de design mais antiga, né? Exatamente, né? E esse é um cara que você vê, um cara antigão aí, né? Tem jogo dos anos 60 dele. Eu digo assim, no sentido de que realmente ser regras mais enxutas, Isso. porque tem jogos que dependem, né, do componente. Eu acredito que todo design, a princípio, deve dar pra fazer esse exercício de você fazer um demake nele, né? Só faz muito isso em videogame, né? Pega lá um jogo, agora eu vou fazer ele versão Nintendinho. Pois é, não, isso é legal demais, né? É legal demais, é um exercício de criatividade, você fazer encaixar ali, né? Então o pessoal do Pico 8 que faz, então eu acho que dá pra fazer. Se dá pra fazer com o videogame, cara, o tabuleiro tem que dar. Não, aliás, assim, eu até vamos elogiar quem merece, né? Tem um negócio legal que foi feito aqui, né? Que foi pegar aquele... Esse jogo já teve vários nomes, né? Eu acho que primeiro que era em alemão, que era Traum Fabrik, né? Eu tenho a versão dele que chama Dream Factory, que eu comprei usado também, que é um jogo de leilão do Knizia pra você fazer filmes, né? E aí saiu por aqui como Cine Pipoca. E eles fizeram exatamente isso. Originalmente ele era um jogo de tabuleiro, né? Que você tinha vários componentezinhos, assim, de né, um tabuleirão e tudo, mas ele não precisa disso, né? Dava pra fazer tudo com carta e foi exatamente o que eles fizeram. E aí saiu uma versão que era um preço bom, né? É um jogo que, mesmo assim, na época que saiu, né? Pouco mais de R$100, assim, que para os custos, né? Os preços atuais aí de jogo tabuleiro tá até barato. Então dá pra fazer isso, né? Assim, pegar esses clássicos, assim, e às vezes, sei lá, né? Tem, como falei, né? Esse aí, por exemplo, é um que o tabuleiro não era uma coisa importantíssima, né? Tudo bem. No caso do Big Shot, né? O leilão de imóveis, até precisaria, né? Porque realmente, né? Ele tem essa parte espacial lá, porque você tem um mapa da cidade, né? E tem certas coisas lá que dependem de vizinhança, né? Sim. Até daria pra você pensar, não, se você quisesse, não, vou aloprar mesmo, vou fazer só com carta, daria. Você poderia só montar de um jeito que esses dois multiplicadores que eu falei, né? Que no original são 2 parques, no da Grow é um parque e um estacionamento, acho, que multiplica por 2. Sei lá, você bota uma regra lá que cada terreno é uma cartinha e nessas duas especificamente você tem que botar essas 3 específicas do lado dela, tá? Daria também. Daria, verdade. Mas assim, você vê, né? É um jogo que até com a própria produção aí, do jeito que a Grow fez, já barateou, né? Então, eu concordo totalmente com você. Eu acho que é um exercício maravilhoso, assim, você tentar pegar coisas aí que existem e converter pra componentes mais simples, né? Eu acho que isso tudo bem. Tem gente aí que vai torcer o nariz, né? O pessoal que é entusiasta das 1000 miniaturas, né? E coisas super ultra sofisticadas, mas sei lá, né? Acho que seria bom também a gente não precisa, incentivar, né? Essas coisas mais simples, assim, né? Acho que não precisa ser um jogo da Winston também, que é aquelas coisas horrorosas e tudo, né? Mas... Não, pô. Primeiro que assim, ó, eu sou o cara que gosta do outro lado, você sabe. Eu gosto das pimpar, fazer tudo ali. Mas, pelo contrário, eu não ia torcer o nariz. Eu acho maravilhoso esse exercício de redução. E assim, ó, pelo menos na cena de videogame, cara, os demake não são mal feitos, são bonitinhos, cara. Entendeu? Porque essa é a arte, não é só eu conseguir diminuir ele, botar ele numa roupagem menor, beleza, eu consigo. Mas como eu faço isso bem feito? E aí que vem a criatividade, né? Vem a sensibilidade, né? De quem tá produzindo o jogo. E aí eu acho que pode ser legal. Eu acho assim, ó, Lucas, vou dizer que vou ficar de olho, porque eu tenho voltado a acompanhar ali os leilões da Ludo, e de vez em quando tem uma galera agora socando o jogo antigo aí, cara. Dessa época aí. Só que eu sei assim, como até por um preconceito, eu nem dou bola, cara. Nem dou bola mesmo. Agora, se pintar um leilão de imóveis ali, ficarei de olho. Muito bom, Lucas. Gostei. Belo achado, hein? Pois é, né? Isso aí foi uma sorte mesmo. E você aí, o que trouxe hoje? Então, eu vou trazer um jogo, acho que igualmente aí desconhecido. Isso foi questão de lá ver ele no ranking do BGG, ele tá em 5.800. Esse meu aí tá 3.400. Olha, ó, viu? Então já não tá, né? É um jogo de 2018, que é o Pastali. Eu acho que é assim que fala. É um jogo japonês, né? Ele é da Analog Lunchbox e é o designer, cara, ó, Masaki Suga, que eu não vou fazer ideia, né? O pessoal do carteado que mais ligado, né? Quem tem vários carteado... ele tem mais outros jogos aqui, ó. Airship City, Orchard, Ocean... Tem vários jogos aqui, mas... Do que esse jogo se trata, né? Eu acho que ele é uma dessas jogos que, se você vai pensar algo que parece, lembra esses jogos tipo Tsuru. Ah, sim. Eu nunca joguei, mas eu sei o que é. As conexões, né? Isso, é um jogo sobre você botar tiles e fazendo conexões, assim, né? É um jogo bem espacial. Tsuru eu joguei uma vez, muito tempo atrás, assim, até eu achei legal a ideia. Existem vários jogos nessa pegada, né? O Daniel Spínola, quando eu falei desse aqui mesmo, ele falou do Metro,
Tile. Ah, sim. Tem vários outros, né? Tem vários outros, assim. É o tipo de jogo pra fazer tua cabeça fundir, né? Porque vai ser, cara, 2 regras, 3, e o jogo vai estar ali na tua frente. Esse aqui, cara, faz jus, né? Então qual que é o lance? Você vai ter ali um jogo bem bonito até, aliás. Foi uma das questões que eu peguei esse, quando uma vez eu vi em algum lugar, eu achei muito legal, assim, não é de bem feito. São boas escolhas estéticas, pra meu ver, né? São tiles bem grossos. Os tiles parecem tile do 1846, sabe, cara? Aquele tile grosso assim mesmo. E é bem colorido, né? São cores bem contrastantes, assim. E o jogo é simples. Você tem um board central onde todo mundo joga, onde ele tá, inicialmente, como se fosse várias linhas horizontais, várias linhas verticais, todas conectadas. E você tem, né, nessas linhas, como se fosse pontos, onde você pode colocar seus quadradinhos. Cada jogador vai ter 4 quadradinhos. Então, qual que é o teu objetivo no jogo? No setup inicial, você vai distribuir esses teus quadradinhos ao longo das bordas do jogo. Você pode botar de qualquer jeito, tá? Inicialmente, o pessoal geralmente vai colocar tudo meio oposto, porque o jogo vai ser o quê? Você vai colocar tile e depois você vai ver, você vai tentar juntar esses teus pontinhos nas bordas entre eles. Então, você vai poder fazer até 2 conexões diferentes. Você vai poder fazer um quadradinho se ligar no outro e o teu outro quadradinho se ligar no outro. Só que como que você pontua? Se você passar por essa região onde não tem nada, você não ganha ponto. Para cada tile que você passar, você vai somando um tally, que eu não sei qual que é a tradução, tá? Mas eu acho que tem alguma coisa a ver com costura, deve ser alguma coisa com isso, assim, com a linha, né? Mas basicamente é isso. Se você passou por um tile, você tem uma tabelinha num outro boardzinho que fica do lado, que vai te dizendo, se você passou um tile só, você vai fazer um ponto. Se você passou de 2 a 3, você faz 2, entendeu? Se você passou de 4 a 6, até aí é relativamente simples. Esses tiles, eles são como se fossem hexágonos mais compridinhos, eu tô vendo aqui a foto. Tá vendo? E aí tem vários formatos, é daquele jogo que assim, você vai colocar um tile e você vai mexer no jogo de todo mundo, colocando um tile só, porque muda muita coisa. E você nunca pode quebrar caminho, você tem as regrinhas de posicionamento, assim, pra garantir que você não possa bloquear. Então, geralmente, a atuação, o peso dela, a dificuldade dela é qual? Como eu faço um caminho pra mim que melhora o meu, às vezes muitas vezes roubando o caminho de outros, mas sem melhorar muito o jogo de ninguém. E se você vê uma foto ali, vocês devem ter visto, você tem possibilidade de empilhar essas... Isso, não, era isso que eu ia comentar, porque lembrou o Taluva, né? Você já jogou o Taluva? Não, nunca joguei. Porque foi a primeira vez que eu vi um jogo de tile que tem essa coisa de você vai empilhando, né? Aqui você pode empilhar, porque se você, quanto mais empilhado, mais ponto dá pra você também naquela somatória que você vê com a tabela. Então, conforme vai fazendo esses grandes elevações, passar por ali vai te agilizar demais. Então, por exemplo, você passa numa elevação de 3, conta como se você tivesse passado por 3 tiles diferentes. Então, você vai querer passar por esses grumões ali. Então, quando você faz um lugar desse, você tá fazendo um lugar bom pra todo mundo. E aí vai ficando muito difícil. O jogo é isso. Você bota um tile, só que aí você não dá pra prever tudo. Pra quem tem esquece, vai embora, assim. Porque não dá pra você calcular tudo. E assim, às vezes você coloca e nem previu, né? Eu acho sensacional, porque quais são as duas ações? Ou eu coloco tiles, ou eu posso mexer os meus quadradinhos iniciais. Aí que vem a sacada. Se fosse só colocar tile, seria um pouco mais fácil, mas eu posso, ao invés disso, mexer a posição dos meus quadradinhos. Então, às vezes, alguém mexeu algo e não se tocou que agora, se você só trocasse assim, mexesse teu quadradinho lá para um pouquinho pra esquerda, agora você fez uma baita conexão gigantesca. Então é esse twist que deixa o espaço de decisão muito alto. Então é ridículo de regras, mas é a possibilidade de você mexer e posicionar não só os tiles, mas como essas peças, são tipo esses receptores, né? Deixa tudo muito aberto. E é uma doideira. Só, dá pra jogar de 2 a 3. E 3, olha, vou falar, joguei uma vez já eu, minha esposa e meu sogro. Meu Deus, cara, aí eu acho que eu nem recomendo, cara. Duração de um 18x. Porque isso, primeiro porque, nossa, a minha esposa é muita do AP, meu sogro também, mas nem aí. E fica muito difícil prever qualquer coisa. Aí eu acho que fica daí caótico demais. Mas em 2, é o sweet spot ali. Em 2 você consegue muito bem ver o que o teu oponente tá fazendo, inclusive vendo ele fazer merda, né? Você vê ele abrindo pra você torcendo, coloca ali, vai. Que aí eu só vou mexer ali e tal. Enfim, é um jogo bem disputado, assim, que vai deixar você imerso, não pelo tema, deixar imerso porque você vai
vai imergindo esse quebra-cabeça de uma maneira... Não dá pra você desligar, sabe? Assim, não prestar atenção, porque você vai perder o fio da meada. Você vai ter que ficar vendo ali as posicionamentos de cada coisa pra você jogar bem. Então, ele é até rápido de jogar, meia horinha. Você vai, com pessoa com AP, você vai mais perto de 1 hora, mas ele vai te deixar exausto depois, sabe? Mentalmente. Sim, esquema Neuland. Isso, deve ser como quando você falou do Neuland. Não sei, você conhece outros joguinhos nessa pegada, Lucas? Nossa. Você já jogou alguns desses? O Metro, ou não? Cara, eu nunca joguei o Metro. Eu tenho curiosidade, inclusive, porque ele é outro, né, que saiu até, acho que num preço bom por aqui, mas eu nunca joguei. Isso, nossa, eu tô acompanhando os leilão, tá muito barato. Eu só não pego, porque assim, cara, eu não gosto de ter jogo muito parecido, sabe? Sim, não, com razão. Mas eu vi que já tem muitas possibilidades. Aí eu acho que o próprio Daniel Spínola já disse de um outro jogo, que aí é isso em 3D, Caramba. O Bongo. Eu acho que eu já joguei o Bongo. Tô tentando. É que ele não é tipo um Tetris, assim? Acho que é isso. Não, eu joguei sim. E ainda tem um componente de velocidade, assim, né? Você tem que. Acho que quem completa primeiro pega lá o negócio, assim. Eu joguei há muito tempo atrás ele. Eu gosto, cara. Agora, esse Metro, ele tem, inclusive, eu ouvi dizer que ele tem um monte de expansãozinha, inclusive uma até de, eu acho que de controle de ações, uma coisa assim. Eu não sei como é que fica. Olha que doideira. Pois é. Olha só, se você gosta de um jogo desse tipo e quer um diferentoso, esse aí é um que eu gostei por causa que ele... Pô, todo mundo que me conhece aí já sabe que eu adoro um jogo super complexo. Sim. Mas eu falei lá no nosso episódio de apresentação, eu gosto dos dois extremos. Eu também. Eu gosto, tipo, aquela coisa parruda, mas também eu gosto do jogo simples ali. O que costuma não me ganhar muito é o meio termo. Então, esse jogo aí, cara, ele tá lá na outra ponta. É 1 página, 2 de regra, não tem ambiguidade nenhuma, você não tem nenhuma dúvida ali. A tua dúvida vai ser só como jogar. Eu acho que ele faz um bom papel e ele é bonito na mesa, sem ser exagerado. Sim. Ele é bonito, muito mais por ser uma escolha estética e de design, assim, de design estético bonito. E eu acho a qualidade dos tiles, né? Com certeza. Acho que se fosse um tilezinho mais vagabundinho ali, talvez não fosse a mesma sensação do jogo. Porque aí realmente os caras investiram nisso. Como é pouca peça, todas elas, né, um cartonado bem grosso, assim, estilão GLT, e aí fez um bom sucesso. Até pra fazer a diferença pra você ver lá quando tem os vários andares, né? Assim, você pensa que o Taluva tem isso, assim, são uns tilezão grosso mesmo. Tem essa coisa, né? Você pode ter até 3 andares no Taluva, né? Esse aí tem limite? Não tem, cara, pode chegar a 5, ele vem... É difícil que o jogo vai acabar antes, né? Sim. Tanto que ele vem com uns outros marcadorzinhos pra você botar, né? 3 ou 5, assim, só pra você saber, ó, vai estar no 5º andar aqui. E acho que é isso, eu nunca tinha parado pra me tocar, Lucas, faz diferença, né? É pra você ter bem a distinção de altura, né? Mas aí, ó, um baita joguinho queima-mufa aí pra quem quiser um jogo diferente. Depois eu vou botar aí mais fotos. Inclusive, você falou e eu até lembrei, teve um que saiu no Brasil também, que também é nesse esquema de você ter que, né, meio que fazer as rotas lá e que também dá uma AP desgraçada. Eu joguei só uma vez, mas pelo menos tive essa impressão. Chama Whistle Stop. Você já jogou esse? Eu nunca joguei, mas ele é de trem, né, pô? É de trem, pois é. E saiu aqui no Brasil. Ele é disso também? De ficar fazendo esses caminhozinhos e tal? Isso. Então ele é bem mais você ficar tentando, né, juntar lá os caminhos do que... É até engraçado isso, eu fiquei até com vergonha na época, porque eu lembro que na descrição lá do BGG falava... Stockholding que eles falam? Acho que é. E aí eu fiz uma entrada num blog meu quando eu joguei esse jogo, falando que só fiquei chateado porque tinha essa descrição lá, sendo que o jogo não tem stockholding, é só porque uma das coisas que você faz é você pega uma pecinha lá que, assim, ela tem um nome de share lá, mas não funciona como uma ação mesmo, né? Não é uma coisa que se lá te dá... só tem esse nome, né? É só ponto. E aí veio, acho que o designer, ou foi um representante da empresa que lançou o jogo pedindo desculpa lá por ter colocado errado lá e disse que ia corrigir. Oi! Que bom, pô, você tá ajudando aí, tem que ter uma certa padronização, né? Depois fica tudo referenciado aí por essas palavras, o cara vai buscar, né? Achar que, pô, tem um jogo de trem. Sim. A gente já associa que vai ter, né? Exato. Não, tá certo. Ainda mais porque eu tenho muita curiosidade de ver coisas que são feitas com controle de ação que não necessariamente são trem, né? Então, assim, porque, não que eu não goste, aliás, pelo contrário, eu sou fascinado pelo contrário, mas eu acho legal quando vejo o pessoal fazendo com coisas diferentes, tipo o Imperial, né? Tipo, é um jogo de controle de área de briga, só que com ações, né? Você controla com ações, né? Então, eu sempre tive será que alguém já misturou, né, controle de ações com essa outra mecânica que não tem nada a ver? Então, eu sou um fãzão da busca avançada lá do BGG, eu sempre fico combinando umas coisas malucas lá, porque será que alguém já fez isso? Então, nesse sentido, tua ajuda aí os caras vão consertar lá o banco de dados. Então é isso aí, ó. Pessoal, então hoje, trouxemos aí pra vocês 2 joguinhos. Esse foi episódio raiz, hein, Lucas?
Jogos. Esse foi, cara. A gente vindo aqui, trazendo nenhum jogo com polpa, né? Nada de ficar off-topic, nada disso. É 2 jogos aí, É isso que o cara mesmo. vai achar no Enjoei. Jogo japonês. Mas é isso aí, eu espero que vocês gostem. A gente tá tentando fazer, né, outros formatos de episódio, mas esse formatinho padrão aqui, cara, espero que nunca morra. É até triste, né? Vou até dar um bastidor aqui. Nossa audiência cresceu, né, cara, aí ao longo do tempo. Mas a gente vê que o pessoal gosta mesmo é quando tem um joguinho já meio conhecido, mas sabe que não é tão falado. Esse tipo de episódio nosso aqui que eu gosto, que é o que eu tenho carinho, é só também o ar que o ouvinte raiz também que escuta, sabe? Então tem um núcleo duro ali dos nossos ouvintes, cara, que parabéns pra vocês, cara, que vocês escutam todos os nossos episódios, inclusive esses, né? E essa é a nossa proposta original, né? A nossa proposta original foi essa, é pra você vir aqui, cara, não escutar um jogo que eu tava curioso, não, o que os caras vão trazer aí, né? Me surpreenda, né? Pois é. E esse formato eu espero que nunca acabe, por mais que ele não dê tanta audiência quanto os outros, quando a gente traz um joguinho mais aí, que tem algum certo nome, eu gosto, eu tenho um carinho especial, cara, e, pô, valeu demais, Lucas, aí, porque a gente tá fazendo isso ainda, né? E vamos ver se a gente promove uma peregrinação às lojas de brinquedo aí pra ver se alguém acha umas cópias que estão lá paradas lá, pegando poeira aí há anos desses jogos aí, pra ver se essas empresas de jogo de massa investem mais nessas coisas, né? Que eu acho que tá precisando. Vamos sim. Então, valeu, Lucas, prazer aí, mais um episódiozinho contigo, cara. Um grande abraço. Valeu todo mundo. Até mais.